Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase difícil parece não passar. Mas tudo passa. O tempo de Deus é permanente e eterno. O tempo humano é passageiro. O profeta Isaías tinha parentesco com o rei Uzias, também conhecido como Azarias. Foi ungido rei aos 16 anos de idade, mas ele se exaltou em sua prosperidade e desobedeceu a Deus quando queimou incenso, algo que não lhe era permitido fazer, pois era restrito aos sacerdotes. A consequência foi uma lepra e a morte do rei, trazendo um tempo de decadência para o povo. O ano da morte do rei Uzias foi um tempo muito difícil, mas quando Isaías entrou no templo, viu a glória de Deus, foi transformado e enviado para cumprir seu chamado profético. Como viver o novo tempo de Deus? Vamos refletir como o profeta Isaías descobriu o novo tempo que Deus preparou para ele. Tempo de ver a glória de Deus. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse. Entrar no templo. A primeira atitude de Isaías, ao ver o cálice social, foi buscar a presença do Senhor no templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Hoje, o templo de Deus somos nós, e devemos buscar a Deus de todo o coração. Adorar a Deus. O ambiente que Isaías presenciou foi de louvor e adoração dos anjos, cantando ao Senhor. O louvor liberta e alegra. Quando adoramos em espírito, Deus se faz presente em nossas vidas e muda todas as coisas. Ver o agir de Deus. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória do Senhor enchendo o templo. Não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder de Deus. Quando confiamos no Senhor, aprendemos a viver na dependência do Senhor, vendo o seu poder se manifestar. Aquele tempo caótico se tornou o momento em que Isaías viu a glória de Deus. Do mesmo modo, em nossas crises, podemos entrar no templo, na presença do Senhor em adoração, e contemplar o agir de Deus com sua poderosa mão sobre nós. Este é o tempo de ver a glória de Deus, tempo de transformação. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação em sua vida. Arrependimento. Após entender a santidade de Deus entoada no louvor dos anjos, o profeta Isaías sente que é pecador e se arrepende de seus erros, confessando ao Senhor. Quando passamos por tempos difíceis, temos a tendência de culpar os outros, mas precisamos reconhecer nossas próprias faltas e nos corrigir com Deus. Fogo do Espírito. Quando Isaías confessou o pecado, um dos serafins pegou uma brasa de fogo no altar para queimar os lábios dele. Este fogo representa o poder do Espírito Santo em sua vida para lhe purificar e capacitar para o chamado profético que Deus lhe deu. Perdão. O anjo declarou para Isaías que estava perdoado de seus pecados e agora estava livre para servir ao Senhor. A culpa prende e impede de prosseguir, mas o perdão traz liberdade e paz. Os tempos de provações são oportunidades para mudar nossas vidas. Somos moldados e levados ao fogo para ser preparados para receber sua bênção. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, primeiro quer mudar nossas vidas, o nosso interior. Este é um tempo de transformação. Tempo do chamado de Deus. Após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe um chamado profético. Ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que acontece na vida de um profeta é ouvir a voz de Deus. Não pode falar de algo que não ouviu, mas torna-se responsável por transmitir o que ouve. Isaías ouviu a voz divina e foi impactado pela mensagem espiritual que seria incumbido.
Se você está vivendo um tempo difícil, apenas se coloque diante de Deus para ouvir a sua voz em seu coração. Ser conduzido por Deus. A partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías seria conduzida pela direção do Senhor para a sua vida. Deveria ir onde o Senhor o guiasse, por mais difícil que pudesse ser. Deixe Deus conduzir a sua vida através do sopro do Espírito Santo. Obedecer à vontade de Deus. Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que sua vontade é soberana, passando a aceitar o que Deus tinha para ele, tornando-se obediente a tudo o que Deus lhe falasse. Se Deus te deu um chamado, obedeça ao propósito de Deus para a sua vida e seja feliz na presença do Senhor. O tempo mais difícil da vida de Isaías se tornou o seu chamado para o ministério profético. A partir dele foi anunciado o plano de Deus para o seu povo. Em momentos difíceis de nossas vidas, Deus proporciona oportunidades novas para nos usar e mostrar seu poder. Este é um tempo do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem um novo tempo para você. Isaías a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A partir daquele dia, Isaías passou a proclamar o novo tempo de Deus para o povo como o ano aceitável, entendendo que cada crise é uma oportunidade para o agir sobrenatural de Deus. Deus tem um novo tempo para a sua vida, mas será necessário parar de olhar problemas e contemplar a glória de Deus, aceitar ser transformado para que você também seja renovado e então receber o chamado do Senhor para cumprir a sua vontade. Aceite o tempo de Deus para a sua vida. Espero que esses textos motivacionais religiosos o inspirem e fortaleçam em sua jornada espiritual e na vida cotidiana. Eles servem como lembretes do poder da fé, da esperança e do amor que podem transformar vidas. Que assim seja. Amém.